12 anos depois que meu marido me abandonou e a seu filho autista de 5 anos, ele entrou no escritório da minha advogada exigindo o controle dos 12 milhões de reais que Luan havia ganhado com uma única pintura. Eu estava pronta para me render. Luan, não. Eram 9h10 de uma manhã de segunda-feira e a sala de conferências no escritório da doutora Beatriz Ferraz estava fria demais. Lembro-me disso porque minhas mãos não paravam de escorregar no copo de papel com café que ela me dera. Do lado de fora das janelas, o trânsito se arrastava pela Avenida Paulista, sob um céu cinzento e chapado de São Paulo. Rogério sentou-se à nossa frente, ao lado de um advogado chamado Dr. Marcelo Tavares. De longe, o terno azul marinho de Rogério parecia caro. De perto, as mangas terminavam muito acima de seus pulsos e os ombros eram mais largos que os seus. O cabelo estava tingido de um preto quase artificial, embora a barba estivesse quase toda grisalha. Quando ele pegou o café, notei um leve tremor em seus dedos. Eu não o via pessoalmente há quase 9 anos. Ele parecia mais velho. Eu também. O vidro da sala de conferências refletia uma mulher com raízes prateadas, olhos cansados e uma blusa de seda creme um pouco apertada na cintura. Eu havia ganhado quase 25 quilos desde que Rogério foi embora. Menopausa, jantares tardios, estresse, anos, comendo o que fosse mais rápido entre as sessões de terapia e o segundo turno de trabalho. Meus joelhos doíam toda vez que eu me levantava. Sabrina, de acordo com as fotos que postava online, ainda usava vestidos justos e óculos de sol enormes. Por um segundo horrível, senti como se Rogério tivesse escapado para uma vida polida, enquanto eu absorvia cada ano difícil que ele deixou para trás. Então Marcelo deslizou uma pilha de papéis pela mesa. Meu cliente está pedindo ao tribunal que revise a validade da adoção, disse ele. Até que isso aconteça, estamos solicitando que os rendimentos da venda permaneçam em depósito judicial. Beatriz não tocou nos documentos. Com que base? Indução fraudulenta, falta de consentimento informado, possível exploração financeira de um menor vulnerável. Olhei para Rogério. Ele mantinha uma expressão solene, quase paternal. Teria sido convincente se eu não o conhecesse. Você não fala com Luan há anos, eu disse. Rogério cruzou as mãos, porque você garantiu que eu não pudesse. Luan sentou-se à minha direita, perto da janela, com seus fones de ouvido com cancelamento de ruído apoiados no pescoço. Aos 17 anos, ele era mais alto que Rogério, magro, de ombros estreitos, com cabelos castanhos, que sempre caíam sobre um olho, não importava quantas vezes ele os jogasse para trás. Ele estava olhando para a petição judicial, não para o pai. Marcelo continuou. Eles queriam que a adoção fosse reaberta. Queriam que um curador especial fosse nomeado. Queriam que o tribunal investigasse se eu havia pressionado Luan a vender sua pintura e se eu havia administrado mal suas finanças. A maior parte era um disparate, mas um disparate escrito em papel timbrado ainda pode causar danos. Beatriz explicou que o dinheiro permaneceria protegido por enquanto, mas a disputa poderia atrasar os planos de Luan para a faculdade, seus arranjos de fundo fiduciário e o contrato de exibição. Rogério sabia exatamente o que estava fazendo. Ele não estava apenas atrás do dinheiro. Ele estava tornando o futuro de Luan incerto. Meu peito se apertou. Inclinei-me em direção a Beatriz e baixei a voz. Deixe-o ficar com o dinheiro. Ela se virou bruscamente. Elara! Não posso submeter o Luan a isso. Minha voz falhou e odiei que Rogério tenha ouvido. Se dar algo a ele faz com que pare, então dê algo a ele. Luan fechou a pasta. Não, disse ele. A sala ficou em silêncio. Ele olhou para mim, calmo, daquele jeito cuidadoso que ele tinha quando já havia organizado seus pensamentos. Deixe isso comigo.
Rogério deu uma pequena risada, não alta apenas o suficiente. Eu conhecia aquela risada. Significava que ele achava que alguém tinha se envergonhado. 12 anos antes, Luan tinha 5 anos e era pequeno o suficiente para desaparecer debaixo da nossa mesa da cozinha. Sua mãe biológica, Helena, morreu de um aneurisma cerebral quando ele tinha 3 anos. Casei-me com Rogério 18 meses depois. Nunca tentei substituí-la. A fotografia de Helena permaneceu no quarto de Luan. No aniversário dela, fazíamos panquecas, porque Rogério me disse que ela adorava café da manhã no jantar. Eu lia para Luan as cartas que ela havia escrito durante a gravidez, embora ele geralmente se afastasse no meio do caminho. Na pré-escola, ficou claro que Luan precisava de mais apoio do que a escola oferecia. Ele cobria os ouvidos quando o sinal tocava. Comia apenas 4 tipos de comida. Podia passar 1 hora alinhando carrinhos de brinquedo por tonalidade e depois entrar em pânico se alguém movesse um. Ele sabia rotas inteiras de ônibus, mas não conseguia responder quando outra criança perguntava seu nome. Após meses de consultas, ele foi diagnosticado com autismo. Rogério reagiu mal à notícia. Não com lágrimas, com irritação. Cada visita à terapia o incomodava. Cada reunião na escola parecia para ele uma acusação. Uma noite, depois que Luan gritou por quase 20 minutos porque o supermercado havia mudado a iluminação, Rogério ficou na garagem e disse: "Nossa vida inteira gira em torno dele." Pensei que ele estava cansado. Ainda não entendia que ele estava construindo uma desculpa para si mesmo. O caso veio depois, ou talvez já tivesse começado. Encontrei cobranças de restaurantes no Itaim Bibi, uma conta de hotel de Campos do Jordão e mensagens de Sabrina que terminavam com pequenos corações vermelhos. Rogério fez as malas em uma manhã de fevereiro, antes do amanhecer. Ele carregou o SUV mais novo enquanto uma garoa fina batia nas janelas. Luan se arrastou para debaixo da mesa da cozinha quando ouviu as malas batendo escada abaixo. Fiquei no balcão de roupão e perguntei a Rogério se ele planejava se despedir do filho. Ele olhou em direção à mesa. Não posso passar o resto da minha vida organizando tudo em torno dele. Então ele foi embora. 6 meses depois, após atrasar pagamentos de pensão e cancelar 2 visitas agendadas, Rogério pediu a Beatriz que preparasse os papéis de adoção. Se eu adotasse Luan, seus direitos parentais terminariam, assim como a maioria de suas obrigações. Beatriz me avisou que Rogério poderia se arrepender da decisão algum dia. Rogério assinou mesmo assim. Em uma agência do Itaú, no Morumbi, ele rubricou cada página enquanto Sabrina esperava atrás dele, segurando as chaves do carro. Um funcionário do banco reconheceu firma da assinatura final. Ele enviou 2 cartões de aniversário depois disso. O segundo chegou com 3 semanas de atraso. Eu trabalhava de dia como monitora de arte em uma escola primária e à noite na Calunga. Adiei tratamentos dentários, comprava sapatos apenas quando as solas rachavam e aprendi com quais representantes de planos de saúde se podia argumentar e quais exigiam uma carta de recurso. Luan cresceu devagar. Então, de repente, ele aprendeu a fazer ovos mexidos, a pegar uma rota de ônibus familiar, a me dizer preciso de silêncio antes que o pânico tomasse conta. E ele pintava. Aos 9 anos, ele pintou o teto da nossa cozinha após um vazamento de inverno. Cada mancha estava lá, cada rachadura, mas a perspectiva era estranha. A sala inteira havia sido pintada do nível do chão debaixo da mesa da cozinha. Uma professora de arte visitante estudou a pintura por quase 1 minuto. Então, ela olhou para mim e disse: "Ele não está pintando como o cômodo era." Ela apontou para o espaço escuro sob as cadeiras. "Ele está pintando como o cômodo se sentia." As pessoas às vezes me perguntam quando percebi que Luan era extraordinário. A verdade é que não percebi.
Apenas pensei que ele finalmente estava encontrando um lugar onde o mundo fazia sentido. Ele nunca pintou super-heróis ou dragões como as outras crianças. Ele pintava estacionamentos depois da chuva, salas de aula vazias, pontos de ônibus, corredores, janelas. Lugares comuns pelos quais a maioria das pessoas passava sem notar. Para Luan, os edifícios se lembravam das coisas. Quando ele tinha 11 anos, encontrei-o sentado no meio-fio, do lado de fora do nosso antigo supermercado, com um caderno de desenho equilibrado nos joelhos. "O que você está desenhando?" perguntei. Ele não levantou o olhar. "O lugar onde você esperou." Franze a testa. "Esperou o quê?" "Por mim." Só então reconheci o ângulo. Era o banco do lado de fora do Pão de Açúcar, onde eu havia sentado após meu turno da noite anos antes, porque estava exausta demais para dirigir para casa. Luan estava na terapia ocupacional ao lado. Pensei que ele estava colorindo com outra criança. Em vez disso, ele estava me observando pela janela. Mais tarde, quando olhei para a pintura finalizada, percebi algo. Ele não havia se pintado. Ele havia me pintado, esperando. Esse era o Luan. Ele notava as pessoas que ficavam. Aos 16 anos, Sofia Alves, sua instrutora no Centro de Artes de São Paulo, tornou-se uma das poucas pessoas fora da nossa família que o entendia. "Ele não pinta prédios", ela me disse uma tarde. "Ele pinta a memória." Eu ri. Isso soa muito mais bonito do que ele diria. O que o Luan diria? Ele provavelmente diria que são prédios. Sofia riu também. Exatamente! Ela convenceu Luan a inscrever uma pintura em uma exposição regional. Ele não estava interessado. Só concordou porque ela prometeu que ele não teria que fazer um discurso. A pintura se chamava A Casa Depois que Ele Foi Embora. Mostrava a nossa antiga casa no Morumbi. Pouco antes do amanhecer, a luz do quarto de cima brilhava suavemente. Um SUV escuro se afastava pela rua gelada. Pela janela da cozinha mal visível, uma mulher se ajoelhava ao lado de um menino escondido debaixo de uma mesa. Sem lágrimas, sem expressões dramáticas, apenas distância. Quando Sérgio Almeida, dono de uma das galerias contemporâneas mais respeitadas de São Paulo, a viu, ele ligou para Sofia antes mesmo de a exposição terminar. Ela me telefonou naquela noite. "Elara", disse ela cuidadosamente, "acho que alguém quer conhecer o Luan." Sinceramente, pensei que ela se referia a um colecionador local, talvez uma venda de R$ 20.000, talvez 50.000, o suficiente para ajudar com a faculdade. Sérgio nos convidou para a galeria, após o horário de fechamento, para que Luan não tivesse que lidar com multidões. Ele caminhou pela sala em silêncio, parando em frente à pintura por quase 5 minutos antes de falar. "Gostaria de representar esta peça", disse ele. Luan olhou para ele. "O que isso significa?" "Significa que acho que alguém vai querer possuí-la." Luan considerou aquilo. "Mas eu já a possuo." Sérgio sorriu. "Quis dizer que vão querer comprá-la." Ah! Essa foi toda a negociação da perspectiva de Luan. Os adultos cuidaram do resto. Uma semana depois, Sérgio ligou novamente. "Temos uma oferta." "De quanto?" R$ 3,5 milhões. Quase derrubei o telefone. "Acho que você entendeu errado." "Não entendi." Sentei-me à mesa da cozinha porque minhas pernas de repente ficaram fracas. Sérgio continuou. "Mas não acho que vamos aceitá-la." "O quê?" "Há outros 2 colecionadores pedindo para ver a pintura." A exibição privada foi realizada em uma manhã tranquila de terça-feira. Sérgio havia diminuído as luzes e limitado a presença porque Luan tinha dificuldade com o barulho. Foi lá que conheci Dona Iris Monteiro. Ela estava na casa dos 70 anos, elegante, sem ser chamativa. A primeira coisa que ela perguntou a Sérgio não foi sobre a pintura. "O rapaz tem um lugar quieto, se esta sala ficar demais." Sérgio assentiu. "Preparamos o escritório no andar de cima." Ela sorriu. "Bom." Virou-se para Luan.
Você não deve uma conversa a ninguém se estiver cansado. Ele piscou uma vez. Obrigado. Mais tarde, perguntei a Sérgio se eles se conheciam. Eles nunca se viram. Então, como ela sabia? Ele hesitou. Acho que ela reconheceu algo. O leilão não aconteceu de uma vez. Estendeu-se por vários dias. Outro colecionador entrou, depois outro. Um representava um museu. Um queria direitos exclusivos de exibição. Os jornais locais começaram a notar. Depois, a mídia nacional. No final da semana, Sérgio me ligou enquanto eu estava repondo cartões de felicitações durante meu turno na Calunga. Elara, sua voz soava quase divertida. Espero que você esteja sentada. Não posso, estou trabalhando. A oferta final chegou. Ok, são 12 milhões de reais. Por vários segundos, sinceramente, pensei que tinha ouvido errado. Fui para a sala de descanso. Sérgio, eu verifiquei a papelada 3 vezes. Como uma guerra de lances, direitos de exibição, comissão do comprador e uma colecionadora muito determinada. Apoiei-me na máquina de venda automática. Eu nem sei o que dizer. Diga parabéns. Uma emissora local fez uma pequena reportagem. Luan concordou em responder a exatamente 3 perguntas. Quando o repórter perguntou como era se tornar famoso da noite para o dia, Luan respondeu: sinceramente, não acho que os prédios saibam que são famosos. Esse clipe se espalhou mais rápido do que qualquer entrevista poderia ter feito. 2 dias depois, meu telefone tocou. Rogério. O nome dele não aparecia na minha tela há anos. Quase ignorei. Em vez disso, atendi. É Lara. A voz dele soava mais calorosa do que eu lembrava. Eu sempre soube que o garoto tinha talento. Desliguei. Ele ligou de novo. Bloqueei o número. Então vieram as mensagens de texto. Precisamos falar sobre o futuro do Luan. Eu sempre quis me reaproximar. Esse dinheiro pertence à família. Uma semana depois, Sabrina postou fotos online chamando Rogério de o pai orgulhoso por trás do mais novo gênio artístico do Brasil. Olhei para a tela incrédula. Pai orgulhoso? O homem que não compareceu a uma única reunião de terapia, que mal se lembrava do aniversário de Luan. Então Rogério apareceu sem ser convidado na galeria de Sérgio enquanto os repórteres estavam se preparando. Ele ficou ao lado de uma grande reprodução da pintura de Luan. Um repórter perguntou qual meio Luan preferia. Rogério sorriu com confiança. Ele trabalha principalmente com pigmentos a óleo de alta qualidade. Sérgio quase engasgou tentando não rir, mas Rogério se recuperou rapidamente. Ele olhou diretamente para a câmara. Passei anos respeitando a privacidade do meu filho. Algumas pessoas não entendem como é esse tipo de sacrifício. Essa frase me incomodou muito mais do que o comentário sobre a pintura, porque soava verossímil. Os comentários online começaram a mudar. Algumas pessoas ainda o chamavam de pai ausente, outras perguntavam se eu o havia afastado. Então, o Dr. Marcelo Tavares enviou a Beatriz a petição legal, a adoção, o depósito judicial, o pedido para revisar minha gestão das finanças de Luan. Tudo parou. O fundo não poderia ser estabelecido até que o tribunal decidisse. O planejamento da faculdade de Luan parou porque vários documentos legais exigiam a confirmação de que não havia disputa ativa afetando sua autoridade financeira antes de completar 18 anos. Não era mais apenas dinheiro. Era o futuro dele. Parei de dormir. Algumas noites acordava às 3 da manhã e sentava no meu carro comendo batatas fritas de fast food porque não queria que Luan me ouvisse chorando na cozinha. Uma tarde, me peguei olhando as fotos de Sabrina nas redes sociais. Cabelo perfeito, roupas perfeitas, sorriso perfeito. Então pensei, eu não sorriso perfeito. Então olhei o meu próprio reflexo no espelho da lavanderia.
Raízes grisalhas, barriga flácida, óculos de leitura pendurados no pescoço. Perguntei-me se Rogério pensava que mulheres como eu se tornavam mais fáceis de intimidar porque passamos tantos anos colocando todo mundo em primeiro lugar. Não ouvi Luan entrar. Ele colocou um copo d'água em cima da máquina de lavar. Enxuguei os olhos. Estou bem. Ele balançou a cabeça uma vez. Não. Tentei sorrir mesmo assim. É complicado. Ele olhou para mim por um longo momento. Então disse baixinho. Ele foi embora. Uma pausa. Você não. Foi só isso. Sem discurso, sem promessa dramática, apenas a verdade. Mais tarde naquela noite, ele foi ao seu quarto e voltou carregando um antigo disco rígido externo. Ele o colocou na mesa da cozinha. Papai falava ao meu redor, disse ele. Olhei para o antigo disco rígido externo por um longo tempo antes de tocá-lo. Parecia comum. Uma caixa preta arranhada, uma etiqueta desbotada com a caligrafia organizada de Luan. Casa. Isso é tudo? Perguntei. Não, disse ele. É tudo o que pensei que poderia importar um dia. Senti um arrepio, não porque Luan estivesse secretamente coletando evidências contra o pai, mas porque percebi que ele passara anos se preparando para a possibilidade de que o homem que o abandonou pudesse voltar. Beatriz conectou o drive em seu laptop. Pastas apareceram em ordem perfeita. Escola, médico, fotos, mensagens de voz, e-mails, legal. Cada arquivo tinha datas. Cada gravação tinha notas. Beatriz olhou para Luan. Quando você organizou tudo isso, eu reorganizo as coisas quando estou ansioso. Foi uma resposta tão típica de Luan que nenhum de nós falou por vários segundos. Beatriz abriu a primeira pasta. Havia e-mails digitalizados que Rogério enviara anos antes. Um dizia: quão logo após a adoção, minha obrigação de pensão terminará oficialmente. Outro: se a Elara o adotar, não terei que continuar assinando papéis da escola correto. Beatriz clicou em outro arquivo. A voz de Rogério encheu o escritório. Estou-te dizendo, assim que esses papéis forem assinados, ele é legalmente sua responsabilidade. A gravação parou. Outra começou. Rogério riu. Melhor decisão financeira que já tomei. Fechei os olhos. Lembrei-me exatamente onde ele estava quando disse isso. Na garagem. Ele não tinha ideia de que Luan estava sentado dentro do carro com a janela entreaberta. Beatriz continuou abrindo arquivos. Havia a fotografia da sala de conferências do Banco Itaú. Rogério sorrindo, o tabelião ao lado dele. Cada página dos papéis de adoção espalhada ordenadamente sobre a mesa. Suas iniciais, visíveis em cada uma. Havia mensagens de Natal entre Rogério e Sabrina, brincando sobre finalmente estarem livres. Um pequeno vídeo caseiro onde Rogério brindava um novo começo enquanto agradecia a Elara por economizar 18 anos de contas. Beatriz recostou-se. Isso é muito bom. Ela fez uma pausa, mas não confunda boas evidências com um resultado garantido. Franze a testa. Por que não? Porque a opinião pública nem sempre segue os fatos. Ela estava certa. Aprendemos isso 2 dias depois. O advogado de Rogério protocolou algo novo. Não era sobre dinheiro desta vez. Era sobre mim. Alguém andou me seguindo. A petição incluía fotografias. Uma me mostrava com dificuldade para subir os degraus do fórum, porque meu joelho direito havia travado. Outra me mostrava carregando sacolas de comida para viagem depois de sair do trabalho. Uma me pegou chorando no meu carro. Outra me mostrava sentada do lado de fora do centro de terapia, com a cabeça apoiada no volante. A petição me descrevia como emocionalmente instável, fisicamente debilitada e incapaz de lidar com a pressão de cuidar de Luan e supervisionar milhões de reais. Era cruel. Era manipulador. E a pior parte, funcionou. Não legalmente, emocionalmente. Naquela noite fiquei no meu banheiro vestindo uma camiseta velha
e me olhei no espelho. A mulher que me encarava não era a mulher com quem Rogério se casou. Pele flácida, cabelos grisalhos, joelhos artríticos. De repente entendi por que ele achava que eu desistiria. As pessoas presumem que as mulheres se tornam invisíveis depois dos 50. Talvez Rogério acreditasse que mulheres invisíveis param de lutar. Na tarde seguinte, Beatriz ligou. Tem mais uma coisa. A voz dela soava invulgarmente cuidadosa. Você deveria vir aqui. Quando chegamos, o Dr. Marcelo Tavares já estava lá com Rogério. Ele colocou um único envelope na mesa de conferências. Meu cliente recuperou isso recentemente entre os pertences da família. Rogério parecia quase pesaroso. É da Helena. Por um momento não consegui respirar. Helena, a mãe de Luan. Ela havia morrido antes de Luan completar 3 anos. Beatriz desdobrou a carta manuscrita com cuidado. Reconheci o papel de carta imediatamente. Helena uma vez escreveu listas de compras em papel como aquele. Beatriz leu em silêncio e depois me entregou. Helena escreveu que esperava que Rogério sempre permanecesse a pessoa responsável por proteger o futuro de Luan. Ela agradeceu a Elara, a mim, por amar Luan, mas também expressou a esperança de que Rogério continuasse a guiar seu filho à medida que ele crescesse. Minhas mãos começaram a tremer. Parecia com a caligrafia dela. A linguagem cuidadosa, a maneira formal como ela usava o nome completo de Rogério sempre que algo importava. Lembrei-me de ler outras cartas anos antes. Esta se encaixava, ou pelo menos eu achava que sim. E se... sussurrei. Beatriz olhou para mim. E se eu entendi errado o que Helena queria? Ninguém respondeu. Aquele silêncio doeu mais do que tudo. Dirigindo para casa, chorei mais do que desde que Rogério foi embora. Eu havia me apegado a Luan porque ele precisava de mim ou porque não suportava perder outra pessoa depois de perder meu casamento. Pela primeira vez em 12 anos, questionei a mim mesma. A história se espalhou rapidamente. Um portal de notícias de São Paulo publicou: Carta de mãe falecida pode mudar disputa de arte milionária. Os comentários inundaram. Alguns chamavam Rogério de herói, tentando honrar sua falecida esposa. Outros me acusavam de manter um filho longe de sua família de verdade. Alguém enfiou um bilhete dobrado sob o limpador de para-brisa do meu carro, enquanto eu estava no mercado. Eu o desdobrei. Devolva-o para sua família de verdade. Antes que eu pudesse esconder, Luan o viu. Ele olhou para o papel. Sua respiração ficou superficial. Podemos ir para casa. Ele mal falou naquela noite. Não pintou. Nem mesmo ligou a música. Por volta das 1h, ele bateu suavemente na porta do meu quarto. Posso ver a carta? Entreguei-lhe a cópia digitalizada que Beatriz havia enviado por e-mail. Ele sentou-se à mesa da sala de jantar, lendo-a por quase 20 minutos. Linha por linha, de novo e mais uma vez. Finalmente, ele olhou para cima. Tem algo errado. Com o quê? Ele apontou para o meio da página. Ela escreveu que esperava que o papai protegesse meu futuro por causa do meu diagnóstico de processamento sensorial. E eu não tinha um. Franze a testa. Como assim? Eu não fui diagnosticado até os 5 anos. Helena havia morrido quando Luan tinha 3. Ele continuou lendo. Ela também menciona meu plano de acomodação escolar. Ele olhou para mim. Isso também não existia. Meu coração começou a bater forte. A sala, de repente, pareceu menor. Na manhã seguinte, Beatriz se recusou a tirar conclusões precipitadas. É suspeito, admitiu ela. Mas suspeita não é prova. Ela contatou um perito grafotécnico. Ela também contratou um investigador digital. Enquanto esperávamos, outra surpresa chegou. Meu telefone tocou. Quase ignorei. Em vez disso, atendi. Ninguém falou, mas ouvi vozes ao fundo. Rogério, Sabrina. Eles estavam discutindo.
Eu te disse que isso estava indo longe demais, Sabrina reclamou. Rogério respondeu bruscamente. Então cale a boca! Você disse que iríamos pressioná-la. Estamos pressionando. Você nunca disse que arrastaríamos a Helena para isso. Você gosta de morar naquela casa? Silêncio. Então Rogério falou novamente. Então pare de reclamar. A ligação foi desconectada. Aparentemente ele me ligou por engano do bolso sem perceber. Ouvi a gravação mais 3 vezes. Algo dentro do casamento deles havia começado a quebrar. Alguns dias depois, Luan pediu a Sérgio que reservasse a galeria para outra exposição. Quando ele me contou sua ideia, senti um nó se formar no meu estômago. Você está planejando algo? Sim. Para o tribunal? Sim. Olhei diretamente para ele. Diga-me a verdade. Ele esperou. Você está fazendo isso porque quer justiça? Engoli em seco. Ou porque quer que ele sofra? Luan não respondeu imediatamente. Ele olhou para as próprias mãos. Quando finalmente falou, sua voz era um pouco mais que um sussurro. Os 2. Então ele olhou para mim. Mas estou tentando garantir que o primeiro vença. Esse foi o momento em que parei de vê-lo como um menino assustado debaixo da mesa da cozinha. Não porque ele parou de sofrer, mas porque ele foi honesto o suficiente para admitir que não tinha parado. Na manhã seguinte, ele ligou para Sérgio. Eu tenho outra pintura. Sérgio perguntou como se chamava. Luan respondeu soncentemente, com sentimento. Então, ele acrescentou mais uma frase. Mostra a parte que o papai diz que nunca aconteceu. O convite chamava-o de Uma Noite de Lugares Silenciosos. Essa foi a ideia de Sérgio. Não a pintura de 12 milhões de reais, não a exposição do menino gênio, apenas uma noite de lugares silenciosos. O evento arrecadaria fundos para uma ONG de São Paulo que ajudava adolescentes com deficiência a seguir carreiras nas artes. Luan concordou em revelar uma nova pintura e permitir que uma entrevista pré-gravada fosse exibida depois. Sem perguntas ao vivo, ele disse a Sérgio. Nenhuma, prometeu Sérgio. A lista de convidados foi intencionalmente pequena. Colecionadores, alguns repórteres locais, professores, doadores, pessoas em quem Sérgio confiava. Deveria ter sido seguro. Em vez disso, nossa sala de jantar se transformou em uma central de comando. Beatriz espalhou pastas jurídicas pela mesa, enquanto revisava cronogramas com Sérgio. O investigador digital havia rastreado a carta falsificada até o laptop de Rogério. A perita em caligrafia também havia concluído seu relatório. Tudo parecia promissor, mas Beatriz continuava nos lembrando da mesma coisa. Não estamos julgando este caso na galeria. Nós sabemos, eu disse. Estamos construindo um registro. Ela assentiu. Exatamente. A galeria não era para humilhar Rogério. Era para dar a ele outra oportunidade de contar a versão da história que ele queria que o público e, eventualmente, o tribunal acreditassem. Se ele se contradissesse novamente, essa contradição importaria. Na noite anterior à exposição, Luan sentou-se à mesa da cozinha, adicionando pequenos detalhes à sua nova pintura. Fiquei atrás dele. Você não precisa fazer isso. Eu sei. Poderíamos deixar Beatriz cuidar de tudo. Eu sei. Apoiei a mão levemente nas costas de sua cadeira. Você não deve aos estranhos o dia mais difícil da sua vida. Ele continuou pintando. Não estou mostrando a eles o dia mais difícil. Ele olhou por cima do ombro. Estou mostrando a eles a decisão. Não havia muito que eu pudesse dizer depois disso. A galeria cheirava levemente a tinta fresca, madeira polida e café. Sérgio havia arranjado as luzes com cuidado. Nada muito brilhante, nada piscando. Uma música instrumental suave flutuava pela sala. Perto da entrada, uma pequena placa pedia aos visitantes que silenciassem seus telefones. Para Luan,
Ele chegou vestindo o mesmo paletó de carvão que usara na cerimônia de premiação da escola. Ele odiava roupas formais, mas concordou porque, em suas palavras, as pessoas esperam paletós em galerias. Assim que entramos, Dona Íris Monteiro atravessou a sala. Ela não abraçou Luan, não o elogiou efusivamente. Ela simplesmente sorriu. Perguntei a Sérgio onde fica a sala silenciosa. Luan pareceu surpreso. Você não precisa dela. Provavelmente não. Ela riu suavemente. Mas gosto de saber que está lá. Então ela baixou a voz. Meu neto sempre queria saber onde ficavam as saídas primeiro. Luan assentiu uma vez. Eu entendo. Dona Íris não explicou mais. Ela não precisava. Pela primeira vez em toda a semana, vi Luan relaxar os ombros. Rogério chegou 20 minutos depois. Ele parecia mais bem preparado do que na reunião no escritório de Beatriz. Seu terno realmente servia. Sabrina o seguia alguns passos atrás. Ela parecia elegante, mas não sorria. Nenhuma vez. Rogério imediatamente encontrou 2 repórteres. Sempre tive orgulho do Luan, disse ele. Eu só não tive a chance de fazer parte do sucesso dele. As palavras foram cuidadosamente escolhidas, não dramáticas, não emocionais, calculadas. Ele havia aprendido com a reação online após sua entrevista na televisão. Desta vez, ele soava quase razoável. Beatriz inclinou-se silenciosamente em minha direção. Ele está melhorando. Eu notei. Isso o torna mais perigoso. A peça central da exposição permaneceu coberta por um pano escuro. Sérgio deu as boas-vindas a todos. Ele falou brevemente sobre jovens artistas e espaços criativos acessíveis. Então, uma repórter levantou a mão. Senhor Rogério, ela perguntou. O senhor afirmou que não entendeu completamente os papéis de adoção que assinou anos atrás. Rogério suspirou pesadamente. Eu estava de luto. Ele fez uma pausa. Elara continuava virando as páginas e apontando para cada lugar que eu precisava rubricar. Assinei porque queria que todo o pesadelo acabasse. Beatriz não reagiu, mas havia escrever algo em seu caderno. Rogério acabara de admitir que eu lhe mostrara cada página, que ele rubricara cada uma exatamente como os registros do banco mostravam. Ele achava que estava descrevendo pressão. Em vez disso, havia confirmado o procedimento. Alguns minutos depois, Sabrina se aproximou de Dona Íris. Tenho me interessado bastante por arte ultimamente, disse ela. Dona Íris sorriu educadamente. Sim. O trabalho de Luan me lembra o realismo pós-moderno, com um toque de Picasso. Dona Íris piscou. Então respondeu com calma perfeita. Picasso não era um toque. Uma longa pausa. Ele era uma pessoa. Quase ri alto. Sabrina se desculpou e saiu. Até Beatriz sorriu. A tensão se quebrou apenas o suficiente para que todos respirassem. Sérgio finalmente revelou a nova pintura de Luan. O título apareceu na parede. Consentimento. A sala ficou em silêncio. Mostrava a sala de conferências do Banco Itaú 12 anos antes. Rogério sentado à mesa, uma caneta em sua mão, pilhas de documentos legais abertos diante dele. Atrás dele, Sabrina, segurando as chaves do carro. Do outro lado da mesa, uma versão mais jovem de mim, ao lado de um menino assustado. O relógio na parede marcava exatamente 15h42. Cada detalhe vinha da memória, de fotografias e de registros bancários. Um repórter perguntou a Rogério o que ele achava. Ele forçou um sorriso. Eu ensinei perspectiva ao Luan. Luan olhou para ele. Você instalou a porta do banheiro de baixo ao contrário. Várias pessoas riram. Até Rogério sorriu, mas apenas com a boca. Seus olhos permaneceram frios. Quando a multidão se dispersou, ele se aproximou o suficiente para que apenas eu pudesse ouvi-lo.
Você acha que isso muda alguma coisa? Já mudou. Você cometeu um erro. Antes que eu pudesse responder, Sérgio chamou todos para a declaração gravada de Luan. Só que Luan nunca chegou ao microfone. 3 fotógrafos chegaram inesperadamente. Os obturadores das câmeras estalavam. As pessoas se aproximaram. Alguém esbarrou nele. A sala ficou mais barulhenta. Barulhenta demais. Vi a cor sumir de seu rosto. Sua respiração mudou. Ele cobriu os ouvidos, então caminhou rapidamente em direção ao corredor dos fundos. Ninguém o impediu. Encontrei-o sentado no chão dentro do depósito. Suas mãos tremiam. Eu pensei que poderia ficar. Sentei-me ao lado dele. Você ficou mais do que precisava. Saí antes que piorasse. Ele olhou para o chão de concreto. Eu queria fazer isso corretamente. Você fez. Eu nem terminei. Balancei a cabeça. Ir embora antes que algo quebre não é fracasso. Ele me olhou lentamente. A tensão em seus ombros diminuiu. Nós gravamos a entrevista. Eu sei. Vamos usar aquilo em vez disso. Ele assentiu. Eu gosto de planos. Eu também. Sérgio tocou a mensagem pré-gravada de Luan enquanto permanecíamos no corredor. Sua voz calma ecoou pela galeria. Ele falou sobre arquitetura, memória, porque lugares comuns importavam. Nenhuma menção a Rogério, nenhuma acusação, apenas honestidade. Depois, aplausos encheram a sala. Não altos, gentis, respeitosos. Quando voltamos, notei Sabrina de pé perto do Dr. Marcelo Tavares. Ela não estava olhando para Rogério, estava sussurrando urgentemente. O rosto de Marcelo perdeu toda a expressão. Ele fez uma pergunta, Sabrina respondeu. Ele olhou para Rogério do outro lado da sala, depois desviou o olhar novamente. Beatriz viu também. Eles estão rachando! Antes que eu pudesse perguntar o que ela queria, dizer o telefone dela vibrou. Ela leu uma mensagem, depois outra. Seus olhos se arregalaram ligeiramente. O investigador recuperou algo. O quê? Um arquivo de áudio deletado. Ela olhou diretamente para mim. Estava armazenado no laptop de Rogério. Meu pulso acelerou. O que é? Beatriz guardou o telefone na bolsa. Não vamos ouvir aqui. Ela fez uma pausa. Mas se for o que eles pensam que é... Ela olhou para Rogério, que estava sorrindo para outra fotografia. Este caso acabou de mudar. Os tribunais são mais silenciosos do que as pessoas imaginam. A televisão nos ensina a esperar gritos, objeções dramáticas e testemunha surpresa irrompendo pelas portas. O Fórum João Mendes Júnior não era assim. Cheirava levemente a papel velho e café. O ar-condicionado zumbia no teto. Os advogados falavam em vozes comedidas. Até os repórteres que esperavam no corredor mantinham suas conversas em tom baixo. A sala não parecia teatral. Parecia permanente. Rogério chegou 10 minutos mais cedo com Marcelo Tavares. Sabrina veio separadamente. Isso chamou minha atenção imediatamente. Durante anos, ela seguira Rogério em todas as salas, como se compartilhassem uma única sombra. Naquela manhã, ela escolheu um assento diferente. Beatriz também notou. Algo mudou. Ela sussurrou. Espero que você esteja certa. Ela fechou seu caderno. Não, eu sei que estou certa. O juiz entrou e todos se levantaram. Após as apresentações usuais, Marcelo começou. Sua apresentação foi polida. Rogério, ele argumentou, estava de luto quando abriu mão de seus direitos parentais. Ele confiara completamente em Elara e não entendera as consequências permanentes dos documentos colocados à sua frente. Marcelo nunca levantou a voz. Ele não precisava.
Ele sugeriu que eu havia isolado gradualmente Luan, que eu controlava todos os seus relacionamentos, que eu havia incentivado um adolescente vulnerável a vender obras de arte no valor de milhões, enquanto me posicionava para me beneficiar disso. Ouvindo-o, eu quase parecia uma criminosa. Olhei para Luan. Ele sentou-se em silêncio ao lado de seu próprio advogado, que fora nomeado para representar apenas os interesses de Luan. Seus fones de ouvido estavam no pescoço, mas ele não os usava. Parecia nervoso, não assustado. Focado. Beatriz se levantou. Ela não começou com emoção. Começou com datas. Meritíssimo, há 12 anos, o Sr. Rogério voluntariamente solicitou a extinção de seus direitos parentais. Ela exibiu os documentos de adoção com firma reconhecida, depois a fotografia do Banco Itaú. Lá estava Rogério sorrindo para a câmera, com cada página espalhada ordenadamente sobre a mesa. O juiz estudou a imagem ampliada. Beatriz continuou. Esta fotografia foi tirada imediatamente após o Sr. Rogério revisar e rubricar cada página. Em seguida, veio o funcionário aposentado do banco que havia reconhecido as assinaturas. Ele se lembrava do dia claramente. Eu sempre observo as pessoas assinarem, testemunhou. Essa é minha responsabilidade. Alguém apressou o Sr. Rogério? Não. Ele parecia confuso. Não. Ele fez perguntas. Várias. E essas perguntas foram respondidas? Sim. Rogério olhou para a mesa de testemunhas sem piscar. Beatriz não havia terminado. Ela tocou uma mensagem de voz. A voz mais jovem de Rogério encheu o tribunal. Assim que esses papéis forem assinados, ele é legalmente sua responsabilidade. Outra gravação se seguiu. Melhor decisão financeira que já tomei. Ninguém reagiu dramaticamente. Sem suspiros, sem gritos, apenas silêncio. O tipo de silêncio que faz as pessoas pararem de tomar notas. Beatriz então apresentou os documentos do fundo fiduciário. Explicou que os rendimentos da pintura de Luan nunca entraram em minhas contas pessoais. Um administrador corporativo independente controlava cada centavo. O fundo poderia pagar pela educação, cuidados médicos, moradia e apoio futuro de Luan. Não poderia simplesmente me entregar dinheiro. Então a senhora Elara não pode sacar esses fundos para uso pessoal? Perguntou o juiz. Correto. E o senhor Rogério? Também não. Não. Essa resposta pareceu surpreender Rogério. Ele se inclinou em direção a Marcelo. Eles sussurraram urgentemente. Então Beatriz se virou para um envelope contendo a suposta carta de Helena. O peticionário apresentou este documento como prova. Ela esperou. Nossos peritos concluíram que é fraudulento. Marcelo levantou-se imediatamente. Objeção. Beatriz assentiu. Eu esperava uma. Ela chamou a perita em caligrafia. A especialista explicou as semelhanças entre a caligrafia de Sabrina e a da carta. Depois veio o investigador digital. Ele projetou uma linha do tempo na tela do tribunal. Um rascunho criado recentemente, metadados um arquivo deletado, registros de compra de uma caneta tinteiro especial. Finalmente a gravação de áudio recuperada. O juiz ouviu com fones de ouvido primeiro, depois permitiu que trechos fossem tocados em voz alta. A voz de Rogério soou clara. Mais devagar no R maiúsculo. Uma pausa. A Helena cortava os T's mais baixo que isso. Sabrina respondeu em voz baixa. Estou tentando. Rogério novamente. Só precisa parecer convincente. A gravação terminou. O tribunal permaneceu perfeitamente imóvel. Olhei para Marcelo. Seu rosto havia mudado. Ele se levantou lentamente. Meritíssimo. Ele respirou fundo. Meu cliente não me informou da existência desta gravação ou das circunstâncias que envolveram a preparação desse documento. Outra pausa. Preciso discutir minha continuação na representação. Rogério agarrou a manga de Marcelo.
Você não pode estar falando sério. Marcelo gentilmente removeu seu braço. Estou falando muito sério. O juiz decretou um breve recesso. As pessoas saíram para o corredor. Repórteres sussurravam em microfones. Nenhuma câmera era permitida lá dentro, mas todos já sabiam que algo importante havia acontecido. Rogério encurralou Sabrina perto do bebedouro. Não conseguia ouvir todas as palavras, apenas fragmentos. Você prometeu. Não é minha culpa. Calha a boca. Sabrina balançou a cabeça. Pela primeira vez desde que a conheci, ela parecia genuinamente assustada. Quando o tribunal recomeçou, Rogério tentou uma última estratégia. Ele alegou que Sabrina havia forjado a carta sem seu conhecimento, que ela queria impressioná-lo, que ele acreditava que era autêntica. Sabrina fechou os olhos. Então ela se levantou. Seu advogado colocou a mão levemente em seu braço. Ela assentiu. Gostaria de responder. O juiz permitiu um testemunho limitado. Sabrina não chorou. Não se desculpou comigo. Ela simplesmente disse a verdade. Rogério havia trazido o papel de carta não utilizado de Helena para casa anos antes. Rogério comprou a tinta. Rogério ditou as palavras. Rogério corrigiu sua caligrafia. Quando ela hesitou, ele lhe disse que Elara faria um acordo antes que alguém investigasse. E quando percebi que poderíamos ser pegos, disse ela em voz baixa, ele me disse que eu seria a única culpada. Rogério olhou para ela incrédulo. Sua mentirosa! Ela olhou de volta para ele. Não. Uma longa pausa. Estou apenas falando antes que você tenha a chance de reescrever isso também. Beatriz chamou uma última testemunha. Lua. Ele caminhou cuidadosamente até o banco das testemunhas. Seu advogado permaneceu por perto. Beatriz não fez perguntas complicadas. Em vez disso, entregou a Luan uma declaração escrita. Você prefere que eu leia isto? Sim. Ela começou. Rogério é meu pai biológico. Isso é um fato. Não é o mesmo que ser a pessoa que me criou. Beatriz continuou lendo. A declaração descrevia consultas de terapia ocupacional, reuniões escolares, visitas ao hospital, febres noturnas, feiras de ciências, máquinas de lavar quebradas, contas de luz, dias comuns que constroem uma família. Então veio uma frase que me fez agarrar a borda da minha cadeira. Ele diz que me deu o talento. Elara me deu o tempo. O talento sem o tempo teria ficado em um armário. Fechei os olhos. Depois de um momento, Beatriz leu o parágrafo final. Eu queria que meu pai se sentisse envergonhado. Não vou mentir sobre isso. Mas quero algo mais do que isso agora. Quero que meu futuro pare de depender das escolhas dele. O juiz olhou para Luan. Obrigado. Nada mais, nada menos. Foi o suficiente. Beatriz se levantou uma última vez. Meritíssimo, o senhor Rogério passou meses tentando obter autoridade sobre ativos que ele nunca poderia controlar pessoalmente. Ela explicou a estrutura do fundo fiduciário irrevogável, administrador independente, supervisão judicial, distribuições restritas, representação legal separada. A alegação de que a senhora Elara engendrou esta adoção para ganho financeiro falha em todos os níveis. O juiz revisou suas anotações e então falou. A petição para reabrir a adoção é negada. Rogério abaixou a cabeça. A restrição de depósito judicial é levantada. Expirei pelo que pareceu a primeira vez em meses. O assunto envolvendo o documento falsificado é encaminhado ao Ministério Público competente para análise. Ela fez uma pausa. O tribunal também não encontra evidências de que a senhora Elara tenha agido contrariamente aos interesses de Luan. Rogério levantou-se de repente. Você não entende! O juiz olhou por cima dos óculos. Eu entendo que a paternidade é medida pela responsabilidade muito antes de ser medida pelo sucesso. Ele lentamente sentou-se novamente.
Do lado de fora do tribunal, microfones apareceram quase instantaneamente. Rogério passou pelos repórteres sem responder a perguntas. Sabrina saiu com seu advogado. Ela nunca olhou para trás. Dona Iris Monteiro ficou ao lado de Luan. Uma repórter perguntou por que ela havia pago tanto pela pintura. Ela sorriu gentilmente. Meu neto era autista. A multidão ficou em silêncio. Ele me ensinou que lugares seguros merecem ser lembrados. Ela olhou para Luan. Esta pintura fez exatamente isso. Então ela anunciou uma doação adicional para a ONG que apoia jovens artistas com deficiência. Não para mim, não para Luan pessoalmente, para a próxima geração. Uma repórter se virou para Luan. O que você gostaria que as pessoas se lembrassem de hoje? Ele pensou por um momento e respondeu simplesmente. Meu pai queria o crédito. Ele olhou para as portas do tribunal. Agora o registro está correto. Enquanto Rogério entrava em um carro de aplicativo do outro lado da rua, notei 2 malas ao lado dele. Pela primeira vez em anos, Sabrina não estava entrando no mesmo carro. As pessoas gostam de imaginar que vencer no tribunal é como cruzar uma linha de chegada. Não é. É mais como sair de um hospital depois de ouvir as palavras pelas quais você estava rezando. Você está aliviado. Você está grato. Mas também está exausto de uma forma que o sono não consegue consertar. Por semanas após a audiência, nossas vidas permaneceram estranhamente instáveis. Repórteres ainda ligavam. Números desconhecidos iluminavam meu telefone quase todos os dias. Alguns comentários online insistiam que eu havia manipulado Luan desde o início. Algumas pessoas pediram desculpas depois que os documentos do tribunal se tornaram públicos. Outras nunca mudaram de ideia. Finalmente parei de lê-los. Beatriz me disse algo que anotei em um post-it e guardei ao lado da cafeteira. Ordens judiciais resolvem disputas legais, disse ela. Elas não resolvem estranhos. Ela estava certa. A ansiedade não desapareceu porque um juiz decidiu a nosso favor. Luan teve problemas para dormir. Começou a verificar as fechaduras antes de ir para a cama. Às vezes, eu acordava por volta das 2 da manhã e ouvia passos no corredor. Eu o encontrava de pé, perto da janela da frente, olhando para o bairro silencioso. Tudo bem? Eu perguntava. Ele assentia. Estou me certificando. Ele nunca explicou do que estava se certificando. Talvez não pudesse. Talvez nenhum de nós pudesse. A vida gradualmente voltou ao normal. O normal acabou sendo exatamente o que queríamos. Não compramos uma mansão. Não nos mudamos para outro estado. A primeira coisa que pagamos não foi um carro de luxo. Foi um aquecedor novo. O antigo soava como se estivesse discutindo consigo mesmo todo o inverno. Depois disso, consertamos o corrimão da varanda que estava inclinado para um lado há 3 anos, porque eu vivia dizendo, faremos isso na próxima primavera. A próxima primavera finalmente chegou. O fundo cuidou das despesas educacionais de Luan exatamente como Beatriz havia explicado. Um administrador independente aprovava cada distribuição. Nem Luan, nem eu jamais tocamos diretamente no dinheiro. Esse sempre foi o ponto. Não era para nos tornar ricos, era para tornar Luan seguro. Para mim, finalmente agendei a cirurgia de substituição do joelho, que adiei 2 vezes porque sempre havia algo mais urgente. A operação correu bem. A recuperação foi mais lenta do que eu queria. Uma tarde, lutei para atravessar a sala de estar com muletas, enquanto Luan observava da cozinha. Você está colocando muito peso no lado esquerdo, disse ele. Eu sei. Vai deixar o outro joelho com raiva. Eu ri. Agora meus joelhos têm emoções. Talvez. Ele fez uma pausa. Você deveria seguir as instruções melhor. Ergui uma sobrancelha. Você uma vez usou 2 sapatos do pé esquerdo para ir à escola.
Eu tinha 6 anos. Eu tenho 52. Ele considerou aquilo justo. Foi uma daquelas pequenas conversas que não significariam nada para ninguém. Para mim, significou tudo. Pela primeira vez em meses, estávamos brincando um com o outro em vez de discutir advogados. Luan se matriculou em um programa universitário local focado em ilustração e design de arquitetura. Morar em casa fazia mais sentido. Ele gostava de rotinas familiares. Sabia quais luzes de sala de aula o incomodavam e qual cafeteria ficava silenciosa entre 9 e 11 da manhã. Sérgio ainda representava seu trabalho, mas Luan tomou uma decisão que surpreendeu a todos. Ele se recusou a pintar outra versão de A Casa depois que ele foi embora. Colecionadores pediram, jornalistas pediram. Uma galeria até ofereceu uma comissão enorme. Luan sempre dava a mesma resposta. Eu já terminei essa história. Em vez disso, ele começou uma nova série. Ele a chamou de Lugares que Ficaram. As pinturas eram mais silenciosas. Nossa cozinha depois que o teto foi consertado. Um corredor quase vazio de um supermercado no início de uma manhã de terça-feira. A sala de espera do consultório do meu fisioterapeuta. Uma pilha de livros da biblioteca ao lado de 2 xícaras de café. O corredor do lado de fora da sala de seu terapeuta ocupacional. Havia esperança naquelas pinturas, não porque coisas terríveis nunca tivessem acontecido, mas porque a vida continuara mesmo assim. Dona Iris manteve sua promessa. Ela ajudou a estabelecer um pequeno programa de bolsas para jovens artistas com deficiência. Nada chamativo, apenas apoio prático. Vales transporte, equipamentos adaptativos, fones de ouvido com cancelamento de ruído, taxas de estúdio. Uma tarde, ela nos convidou, Luan e eu, para almoçar em São Paulo. No meio da sobremesa, ela finalmente nos contou por que o entendera tão rapidamente. Meu neto Heitor odiava luzes fluorescentes, disse ela. Ele mapeava todas as saídas antes de entrar em um prédio. Ela sorriu suavemente. Ele também acreditava que os prédios se lembravam das pessoas. Luan levantou o olhar. Ele pintava um pouco. Ela dobrou o guardanapo. Ele morreu aos 19 anos. A mesa ficou em silêncio. Então Luan pegou sua mochila. Ele tirou um pequeno esboço. Não para venda, não para exibição, apenas um desenho da luz do sol caindo sobre um corredor vazio. Ele o deslizou em direção a Dona Iris. Acho que o Heitor teria gostado disso. Ela olhou para o desenho por um longo tempo antes de falar. Acho que ele teria gostado também. Cerca de 4 meses após o julgamento, um envelope branco simples chegou em nossa caixa de correio, sem remetente. Dentro havia uma carta manuscrita de Rogério. Ele estava morando em um apartamento alugado. Admitiu que seu negócio de construção havia falido. A execução hipotecária havia sido concluída. Sabrina se divorciara dele. Ele nunca realmente se desculpou. Em vez disso, escreveu que ver Luan se tornar bem-sucedido o forçara a perceber tudo o que havia perdido. Ele terminou a carta com uma única frase. Pensei que sempre haveria tempo para voltar. Entreguei-a a Luan. Ele a leu uma vez, nada mais. Você quer guardá-la? Perguntei. Ele olhou para as páginas por mais um momento. Então balançou a cabeça. Evidências e memórias não são a mesma coisa. Ele foi até o triturador de papel ao lado da minha mesa. A máquina zumbiu silenciosamente por alguns segundos. Esse foi o fim. Nenhum de nós disse outra palavra. Numa manhã de domingo, quase 1 ano depois que Rogério entrou no escritório de Beatriz, exigindo um dinheiro que nunca lhe pertenceu, acordei cedo e fui para a cozinha. A luz do sol se espalhava pelo chão. O aquecedor novo zumbia quase silenciosamente. 2 xícaras de café estavam sobre a mesa.
Luan estava pintando. Por um longo tempo eu simplesmente observei. Então percebi algo. Ele não estava mais pintando de debaixo da mesa da cozinha. Ele estava pintando de onde estava sentado. O teto consertado acima de nós era branco liso agora. Sem manchas de água, sem rachaduras, sem sombras escondendo crianças assustadas. Apenas luz. As pessoas às vezes me perguntam se me arrependo de ter lutado contra Rogério em vez de fazer um acordo. A resposta honesta é não. Não porque vencemos, mas porque Luan aprendeu algo que eu gostaria que toda criança e todo pai soubesse. Família não é a pessoa que volta depois que sua vida se torna valiosa. Família é a pessoa que silenciosamente fica enquanto todos os outros procuram um motivo para ir embora. Se você já teve alguém que foi embora e voltou apenas depois que a vida começou a ir bem, adoraria ouvir sua história nos comentários. Às vezes, compartilhar essas experiências nos lembra que a cura raramente acontece de uma vez, mas acontece. Obrigado por ouvir.